Entrevista. Suicídio é um problema de saúde pública no Brasil. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública. No Brasil, a cada hora uma pessoa se suicida e outras 3 tentam se matar sem sucesso. De acordo com especialistas, trata-se de um problema que se pode prevenir na grande maioria das vezes. E por isso, o aprofundamento e o estudo do tema é uma das formas mais eficientes de prevenção. E para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com a psicóloga Silene Barbi, que retorna ao Jornal da Cidade. Silene, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por voltar, até porque esse tema é muito interessante e ficou em evidência em Andradas nas últimas 2 ou 3 semanas, por uma sequência aí de fatores, e a sociedade como um todo, muitas vezes ela talvez não compreenda o suicídio, não é, Silene? Sim, bom dia mais uma vez a todos os ouvintes. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Vejamos, nós temos dados bastante atualizados de 2014, a partir da Associação Brasileira de Psiquiatria, de que no Brasil ocorreram, em média, 11.820 suicídios no ano de 2014. Mas nós podemos considerar aí que existe a possibilidade de que haja uma subnotificação, ou seja, de que muitos casos não tenham sido ou notificados como suicídio. Existe esse número que você cita em um único ano, Silene? Isso, 11 mil? Isso, no Brasil, no ano. É muita coisa. No mundo, o número ele sobe bastante. Nós temos um dado interessante de que 17% de toda a população, em algum momento, já teve um pensamento suicida. Uhum. Esse número é importante. Agora, que dados que você pode dar com relação a esse tema, epidemiologia, questão de tentativas de suicídio ou mesmo suicídios consumados? Tá. A gente tem números aqui que são números do mundo, né? São números mundiais. A cada 40 segundos, uma pessoa provoca uma tentativa de suicídio e a cada 3 segundos, uma pessoa ela consegue consumar o ato. Ou seja, ela tem uma causa-morte devido ao suicídio. A prevalência ela é preponderantemente no sexo masculino, né? E a idade ela compreende em torno dos 15 aos 30 anos e acima dos 65 anos. Então essas são as 2 faixas etárias que estão mais sujeitas, dos 15 aos 30 anos para homens, né? E acima de 65 anos. As mulheres cometem suicídio, mas em número menor. E por que mulheres se matam menos? Talvez esteja relacionada, primeiramente, a uma questão cultural. A mulher, naturalmente, fala mais sobre suas demandas psicológicas, externaliza mais isso. E nós temos ainda uma cultura muito machista. Então, homem não chora. Né? À medida em que o homem não chora... Não, eu tô dizendo isso de uma forma ele guarda apenas ele, figurada, né? É dito assim, não menino, o homem não chora, isso que eu quis dizer. Então assim, ele acaba ficando calado, se fechando e tendo pouca facilidade para estar falando. Ele não fica muito à vontade também para buscar ajuda. Né, os consultórios, eles têm mais demanda feminina. As mulheres falam mais, procuram resolver mais suas questões psicológicas, enquanto que os homens, eles tendem a achar que isso é frescura. E é aí que está o perigo. Sim, exatamente. Quando você não fala da sua dor, ela pode aumentar. À medida que você divide a sua dor, você pode amenizar esse sofrimento psicológico. Silene, eu gostaria de perguntar por que nos últimos anos, isso é até um dado que tem gráficos que mostram isso, porque o alto índice de suicídio entre jovens de 14 a 18 anos, porque só em São João da Boa Vista, no ano de 2012, se eu não estiver enganada, teve uma série de mortes, umas 5 mortes,
de jovens meninas e meninos de 14 a 16 anos. Então, o porquê desse avanço do suicídio? Seria um impedimento, o pai dizer um não para o filho, alguma coisa desse tipo, ou não? Olha, o suicídio não tem uma causa simplista. Nós não poderíamos reduzir essa ocorrência a essa ou aquela causa. Existem causas que são multifatoriais. Nós poderíamos colocar como uma questão primária de importância a ocorrência de doença mental, de transtorno mental, né? Então a gente poderia considerar aí depressão, bipolaridade, drogadição. A gente poderia também colocar um outro dado que já está figurando como importante, que seria vamos dizer, a falta de diálogo desse jovem, a falta de entendimento desse jovem em relação à sua orientação sexual também, né? Uma vez que esse jovem pode estar em conflito e ele se acha perdido, ele se acha desamparado, ele acha que não tem mais jeito, ele não tolera mais aquele sofrimento e ele acaba se suicidando. Fora que, assim, da mesma maneira como existem movimentos na internet de valorização da vida, existem outros tantos de valorização da morte. E como os sujeitos por trás de uma máquina, geralmente eles estão anônimos, você não sabe precisar de onde é que parte aquele incentivo. Então existem chats que fomentam a morte, que fomentam outros transtornos como a bulimia, como a própria tristeza, a melancolia, e que fomentam isso. E mais uma vez a gente precisaria orientar os pais para que eles estivessem atentos para qual é o conteúdo que esse jovem está acessando, para que conseguisse ter um controle mínimo das articulações desse adolescente pela internet, onde é que ele está navegando. Exato, mas a, digamos, prevenção ao suicídio por parte da família começa desde o momento em que a criança nasce. Exatamente. Um dado importante é que famílias que possuem um suporte de afeto, de diálogo, de comunicação, de circulação do discurso, ou seja, quando o poder não está apenas localizado nas mãos dos progenitores, ou seja, quando não é só o pai de uma forma autoritária que vai decidir as escolhas daquela família, ou seja, quando a circulação do discurso acontece nessa naturalidade, quando o jovem encontra um ambiente propício para que possa falar e ser ouvido a respeito das suas dores. Porque se nós estivermos pensando aqui em adolescência, nós estaremos nos referindo a uma fase de transição onde o adolescente muitas vezes precisa de um norteador por parte de um indivíduo adulto que consiga organizar junto com ele as suas demandas. Essa fase é uma fase que oferece para o adolescente muita pressão. Veja, ele não é mais uma criança, nem tampouco possui um corpo de criança ou uma mente de criança, mas ele também não é um adulto. Ele ainda é uma pessoa que está nessa transição e ele precisa se inserir num novo contexto. Esse novo contexto significa que ele precisa se adaptar a regras, ele precisa estabelecer uma identidade. Quem ele vai ser? Que profissão ele vai escolher? Então, assim, as portas de prestar vestibular, muitas vezes. Então, assim, tem uma cobrança, que é uma cobrança, muitas vezes, da escola, da sociedade, dos pares, dele mesmo. Então, a família, ela funciona como um fator protetivo à medida em que ela olha para esse adolescente, ela percebe quais são as demandas que ele mostra naquele momento e devolve, em contrapartida, o apoio que ele necessita. Agora, eu acho interessante isso que você está falando, Silene, porque me parece que é preciso buscar o equilíbrio. Você apresenta aquela família onde o pai, e muitas vezes isso acontece, né? O pai ou os pais não dão voz e nem chance para a criança desde o dia que ela nasce.
tudo lhe é imposto de uma forma até violenta. A criança cresce sem ser ouvida. E existe o caso extremo oposto, onde a criança faz tudo o que ela quer desde o dia que ela nasce e ela não tem ali um limite, não tem uma autoridade que chegue e fale: olha, filho, isso não é correto. Então, nesse segundo exemplo, onde a criança não tem limite, também ela pode ir se revoltando e fazendo tudo e não pode ser contrariada, e quando contrariada acaba tendo uma tendência suicida? Olha, os pais, eles precisam ter um olhar bem atento para estar conseguindo fazer essa percepção. Então, vamos pensar em vários aspectos, né? A família que super controla, que super protege, ela também rouba daquele indivíduo a possibilidade dele descolar de uma forma autônoma dessa família à medida que ele vai se tornando gente grande. Ele fica dependente dessa família. E ser dependente não é bom. Por quê? Pode gerar uma busca por uso de álcool e drogas, né? A drogadição, a gente sabe que é um dos fatores preditores para o suicídio. A família precisa estar atenta, por exemplo, se aquele adolescente está mostrando alguma alteração na sua forma de agir, se ele está apresentando uma tristeza maior do que seria normal, dias, se essa tristeza está se estendendo por muito tempo, se ele tem alguns comportamentos que poderiam sugerir algum tipo de transtorno, se ele tem alguma alteração de pensamento, por exemplo, ele está com algumas, vamos dizer, de uma maneira bem assim popular, ele está com umas ideias estranhas. O que seriam essas ideias estranhas? Nós sabemos, por exemplo, que adolescentes que vão carreando para um quadro psicótico, que a gente conhece como esquizofrenia, eles podem falar algumas coisas diferentes do contexto normal e que às vezes os pais podem avaliar a princípio como uma bobeira, não dá muita importância. Então, isso precisa ser olhado com um olhar mais atento. A família precisa buscar informação, buscar ajuda, buscar apoio, para estar até conhecendo um pouco mais a respeito do tema, para que tenha essa percepção mais apurada para a possibilidade de haver um risco de suicídio do seu filho. Ou seja, é preciso estar atento aos sintomas, podemos falar dessa forma? Sim, a gente poderia pensar em sintomas, embora muitas vezes a família não consiga perceber sintomas, os sintomas não ficam tão visíveis. Eles passam meio que disfarçados, principalmente porque nós estamos considerando uma sociedade onde todos os seus membros têm andado muito ocupados com as suas questões, quer seja profissionais, de aprendizagem, enfim, suas vidas, muito ocupadas às vezes com os celulares também, e estão deixando de ter um olhar mais sensível para essas demandas que estão ocorrendo dentro das famílias. Antes a psicologia falava, cuidado com a televisão, não é? Mas eu acho que a televisão ainda tinha até uma vantagem, porque ficava todo mundo na sala, mesmo com o aparelho ligado, havia conversa entre uma cena e outra de novela, entre um comercial e outro, e etc. Até, digamos assim, éramos felizes e não sabíamos se comparado com o celular, onde cada um fica na sua própria individualidade. Isso. Exatamente. Então, assim, a gente precisa estar atento para tentativas de suicídio, né? Elas são preditoras de uma consumação futura, né? O indivíduo que faz uma tentativa, ele pode voltar a fazê-la e realmente conseguir consumar. Nós precisamos estar atentos àquilo que a gente chama dos 4Ds do suicídio, que é importante, né? Que a gente poderia considerar depressão, desesperança, desespero e desamparo. Geralmente, esses são os 4Ds que constituem a consumação do ato suicida ou de uma tentativa importante. Ou seja, um pacote. Sim, óbvio que existem outros fatores, como nós dissemos no começo, não há uma explicação reducionista para isso. Nós não podemos simplificar, porque cada caso é um caso e que na grandiosidade das existências humanas,
a gente considera muitos tipos de pessoas diferentes e dessa forma, o que é importante para um não é para o outro. Então, cada caso precisa ser olhado no seu particular. Silene, uma pessoa desequilibrada com problemas psicológicos dentro de uma casa, ela pode ser tão influenciadora a ponto de uma outra pessoa que convive com ela querer em momentos tirar a própria vida? Porque eu já vi casos parecidos assim. Pode ocorrer isso? Se você está querendo se referir, por exemplo, a um outro membro, quer seja um pai ou uma mãe, com algum problema mental, sim, porque os pais e mães que tenham problemas, transtornos mentais. E transtornos mentais, quando a gente está falando aqui sim de depressão, de ansiedade. A gente não está falando só desses transtornos mentais gravíssimos, em que a pessoa perde totalmente o juízo e a consciência. Quando as pessoas, que são principalmente os pais, têm a presença de algum quadro mental desorganizado, ele pode sim sugerir, porque o sofrimento psíquico experimentado pelo outro é tão grande quanto, né? Então a gente não pode pensar o suicídio como um fato isolado. Ele é uma ocorrência que vem se construindo. As pessoas geralmente elas têm uma ideação, que nós chamamos, depois elas passam para um período onde elas planejam e depois elas executam. Então, assim, não é uma ocorrência de um dia para o outro. Isso vai se desenhando na vida da pessoa, e quando ela se vê sem perspectiva, ou seja, quando ela vê desesperada, que ela está desesperançada, quando ela está desamparada, ela acha que ela não tem mais para onde correr, muitas vezes ela tenta o suicídio. E lembrando assim, que cada caso precisa ser olhado à luz da sua própria verdade. Então, por exemplo, muitas pessoas, elas não querem se matar, elas querem acabar com o sofrimento. É diferente. Percebe? Você querendo extinguir aquela dor que te suprime, que te sufoca, que está destruindo com toda a sua vida, você vai lá e acaba com a própria vida. Você queria acabar com aquela dor. Ou seja, para acabar o sofrimento não é preciso acabar com a vida. É possível, existem inúmeras possibilidades que a pessoa pode adotar. Vários caminhos, não é? Sim, a gente costuma pensar o seguinte: o indivíduo, quando está com uma ideação suicida, ele está ambivalente. O que é isso? Ele tanto está com a intenção de se matar, de acabar com a vida, ou de viver. Então, assim, quanto maior for o seu entorno de segurança, de cuidado, por isso a importância de que as pessoas mantenham muitos laços sociais, para que elas possam ser influenciadas, e que para todo mundo que tenha algum acesso sobre aquela pessoa, seja capaz de influenciá-la a não cometer o ato. E eu gostaria de desmistificar rapidamente aqui um dos mitos sobre o suicídio, porque o tema é muito extenso, a gente não consegue esgotar apenas em um encontro. Mas que falar sobre o suicídio faz com que a pessoa se suicide. Não. À medida em que fala com a pessoa, dá a ela a oportunidade, muitas vezes, de amolecer daquela rigidez, de expor, de colocar para fora, de dividir, de pactuar esse sofrimento, e isso pode fazer muita diferença. Então, quando a gente sabe que alguém está com essa questão, a gente deve sim, de uma maneira bastante sutil, tentar fazer com que essa pessoa reflita sobre se é isso mesmo que ela quer fazer. Não existe uma outra forma de lidar consigo, de lidar com o mundo, de projetar para o futuro. Enfim, todo mundo que está aí com a possibilidade deve tentar intervir de maneira positiva, porque o que a gente precisa pensar em preservar realmente é a vida humana, né? Nosso bem mais precioso. Exato. E tem outros mitos também, não é? Tem, nós temos outros mitos importantes também. Geralmente as pessoas dizem assim, é do livre-arbítrio, a gente precisa deixar. Não, mas a gente já falou aqui, nós sabemos que
a pessoa que está com a ideação suicida geralmente está com o seu livre-arbítrio, vamos dizer que desorganizado, uma vez que ela é portadora, quase na maioria das vezes, de uma doença mental, né? Então, tratando a doença mental, muitas vezes a ideação suicida ela vai se desaparecer. Outro mito também importante, que é falso, é o seguinte: as pessoas que ameaçam se matar só falam, não se matam. Isso é falso. Querem chamar atenção. Isso, exato. Muitas pessoas, elas ameaçam e realmente elas se matam, sim. Tá? Bom, enfim, eu acho que basicamente seria isso que eu gostaria de deixar para fechar a nossa conversa de hoje aos nossos ouvintes. Procure ajuda, né? Busque ajuda. Busque ajuda aí nos grupos de apoio, busque ajuda de um profissional para que você consiga dar conta dessa demanda. Exato. Vamos correr atrás. E nosso tempo realmente já está se esgotando, ou praticamente esgotado, viu, Silene? Mas tem uma coisa que você falou, é preciso fortalecer os laços sociais, desde criança, não é? E isso já se faz realmente impedindo que a criança se tranque no quarto, por exemplo, com a janela fechada e ela ali no celular, no tablet, no notebook, porque isso é um suicida em potencial, é um depressivo em potencial, sim, em semente, não é? E é por isso que desde criança o próprio pai participe aí, por exemplo, de uma ONG, de uma associação, atividades ao ar livre, isso, faça o bem, seja voluntário do asilo, por exemplo, passeie nos domingos numa cachoeira, perfeito, viva o mundo, não é? Viva o mundo, veja que lá fora tem sol, tem chuva, tem lua, tem vento, né? Tem outras pessoas, tem um cachorro, enfim. Sim. Vá fazer coisas que vão agregar para a sua vida. Tenha uma espiritualidade, frequente uma crença, faça alguma coisa pelo outro, enfim. Né? Para a gente sair um pouquinho só dessas 4 paredes que às vezes são muito restritivas, né? Silene, eu já vi, e agora é rapidinho, vamos encerrar, senão a gente fica até 3 horas da tarde aqui. Assim, eu já vi gente que perdeu, digamos assim, a ideia de se suicidar porque foi ser voluntário de entidades aqui de Andradas. Sim, isso chama encontrar o sentido da vida. Eu costumo dizer para os meus pacientes que uma forma de você valorizar a sua vida é você descobrir o que a vida espera de você e o que você espera dessa vida. Então você encontra o sentido, você dá um significado para o seu existir. Isso faz toda a diferença. Tudo dúvida. Se faz novo, né? Sim. Tudo muda. Obrigado, Silene. Obrigada. Bom dia. Bom dia para você também. Jornal da Cidade.